audiência do processo 0001409766 de 2023. Bom, com a palavra, doutor Carlos, para oferecimento de resposta à acusação, e aí sim a gente vai iniciar a instrução inquirindo as testemunhas presentes. Então, doutor Carlos, com a palavra. Excelência, conforme esta defesa técnica demonstrará, a denúncia ofertada pelo Ministério Público deve ser in limine, não recebida, pelas razões doravante declinadas. Em primeiro lugar, Excelência, impõe-se trazer à baila o fato de que, na vã tentativa de salvar em caso uma imputação delitiva inexistente, a imputação, desde a delegacia à sede do Ministério Público, vem de sofrer, Excelência, por assim dizer, uma mutação cromática. Em outras palavras, à luz da metamorfose típico-normativa por que passou a imputação, e, sobretudo, à vista dos elementos de informação encartados aos presentes autos, resta impossível presumir, Excelência, data máxima vênia, que estamos diante de uma denúncia obediente aos cânones constitucionais e legais de regência, razão pela qual passamos a demonstrá-lo plena e cabalmente. Em sede policial, segundo se constata as folhas 3 do Drive, a tipificação, ao que tudo indica, era de porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Em seguida, riscaram a capitulação e, na mesma folha 3 do Drive, apuseram no caderno investigatório o delito de ameaça, artigo 147 do Código Penal, imputando-o ao órgão investigado, também denunciado, evidentemente. Por fim, Excelência, o órgão ministerial denunciou o órgão investigado e denunciado pelo delito de desacato, artigo 331 do Código Penal. Ocorre, entretanto, Excelência, que, nesse ínterim, em razão do périplo típico normativo pelo qual passou a imputação, que em uma de suas metamorfoses típico-classificatórias assumiu a condição do delito de ameaça, relembremos, artigo 147 do Código Penal, que é crime persequível, como todos nós sabemos, mediante ação penal pública condicionada à representação, os 4 policiais militares que realizaram a abordagem canhestra, data máxima vênia, representaram criminalmente contra o órgão investigado, conforme se atesta ao ler as folhas 91, 93, 95 e 97 do Drive. Ora, Excelência, os mesmos policiais militares figuram nesta ação penal na condição de testemunhas do fato supostamente delitivo. E a essa luz, Excelência, com todas as vênias, o expediente ilegítimo de que se valeu o Ministério Público é evidente. Caso o parquet denunciasse o ora investigado pelo delito de ameaça, tais policiais militares figurariam no processo crime na condição de vítimas, circunstância em que seriam impedidos tais policiais militares arrolados de ostentar, sob o prisma jurídico processual, a qualidade de testemunhas em sentido estrito, em razão da evidente parcialidade por via de consequência, restaria destituída a exordial acusatória de lastro probatório mínimo que viabilizasse o seu próprio ajuizamento mesmo. Logo, Excelência, estamos, data vênia, diante de uma burla patente à Constituição e à legislação infraconstitucional de regência, uma vez que os policiais militares arrolados pelo Ministério Público enquanto testemunhas de acusação, embora formalmente arrolados na qualidade de testemunhas, são, de verdade verdadeira, assistentes de acusação, dada a condição de vítimas por eles próprios já confessada às folhas 91, 93, 95 e 97 do Drive. Portanto, Excelência, em verdade, a denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o órgão investigado é destituída de lastro probatório mínimo, a dizer, de justa causa, condição de admissibilidade da ação penal que, segundo o magistério de Aurí Lopes Júnior, abre aspas, para esse preclaro doutrinador de escola, a existência de elementos probatórios extraídos da investigação preliminar
que justifiquem a admissão da causa, da acusação. Caso os elementos probatórios sejam insuficientes para justificar a abertura do processo penal, deve o juiz rejeitar a acusação. Direito Processual Penal, 2020, Saraiva, página 240. No mesmo sentido, Excelência, segue a jurisprudência do Pretório Excelso. Para o Supremo Tribunal Federal, Excelência, a justa causa consubstancia-se pela somatória de 3 componentes essenciais: tipicidade, punibilidade e viabilidade probatória. Agravo regimental no habeas corpus 193.254, relator ministro Alexandre de Moraes. Em caso, Excelência, é nítida a inadmissibilidade da prova testemunhal acusatória a revelar a toda evidência sua imprestabilidade para comprovar os fatos supostamente delitivos imputados ao órgão investigado. Em suma, Excelência, por todas as razões retromencionadas, requer a defesa técnica o não recebimento da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal, por manifesta ausência de justa causa. É o que se requer, Excelência. Perfeito. Bom, eu só faço aqui alguns registros para fins de análise do recebimento da denúncia, no sentido de que, em que pese a explanação da douta defesa, eventual equívoco na capitulação da conduta por parte da autoridade policial, obviamente não vincula o Ministério Público, já que o Ministério Público é o titular da ação penal, e o Ministério Público, no caso, entendeu que o crime não seria de ameaça, razão pela qual não há que se falar em coleta de representação das supostas vítimas. O crime seria, na verdade, de desacato, em que a vítima, na verdade, quem figura como vítima, na verdade, é a sociedade e não as pessoas físicas dos policiais. Então, não há óbice nenhum para que a gente ouça os policiais na qualidade de testemunhas, e a gente vai iniciar, então, nossa instrução nesse sentido. Eu vou pedir licença aqui, vamos ouvir aqui primeiro o Gutierre, que travou aqui, né? Vou esperar só retomar aqui o nosso contato aqui. Excelência, Gutierre, estou ouvindo perfeitamente. Ah, tá, tá. Então, vamos fazer o seguinte, Gutierre, vamos ouvi-lo. Eu vou botar o resto do pessoal das testemunhas lá na sala de espera, Ok. tá? Vamos lá. Doutor Carlos, consegue me ouvir, doutor? Ouço perfeitamente, Excelência. Ah, tá. Eu interrompi aqui porque a minha imagem congelou, mas então a gente vai iniciar a instrução. Estou só aqui colocando algumas testemunhas na sala de espera. Isso. Bom, a gente pode iniciar então. Vamos iniciar a instrução do processo. Conforme destaquei, fica recebida a denúncia pelos motivos já elencados e conforme vai ficar registrado também na ata de audiência. E a gente vai iniciar a instrução do processo, inquirindo a testemunha, o policial militar Cabo Gutierre. Eu passo a palavra ao Ministério Público, doutor Cláudio, pode ficar à vontade. Boa tarde. Excelência, pela ordem, nos termos do artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a defesa técnica pretende contraditar a testemunha, nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal. Sim, pois não, doutor, pode ficar à vontade. Excelência, dado que a pretensa testemunha representou criminalmente contra o réu, é suspeita de parcialidade, bem como indigna de fé. Logo, requer a defesa técnica a exclusão da pretensa testemunha em razão do patente interesse da pretensa testemunha no resultado desfavorável ao réu no presente processo,
dado que, evidentemente, não se representa criminalmente contra alguém cuja condenação se espera. Logo, Excelência, a defesa requer a exclusão da pretensa das testemunhas nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal, uma vez que, como já dito e reiterado, a pretensa testemunha, Gutierre, representou criminalmente contra o acusado as folhas 91 do drive do processo. É a contradita, Excelência. Perfeito. Bom, conforme registrado na decisão de recebimento da denúncia, é possível extrair do procedimento a ideia de que essa coleta da representação se deu por uma falha de capitulação por parte da autoridade policial, que entendeu que a conduta se amoldaria ao crime de ameaça, artigo 147. Então, o policial militar, obviamente, teria apenas respondido a um questionamento feito pela autoridade policial, quando, na verdade, o Ministério Público, como titular da ação penal, promoveu aqui a adequada capitulação nos moldes do artigo 331, e a jurisprudência pátria, ela é praticamente uníssona, tanto com relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto do STJ, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao admitirem que os policiais militares que tenham passado por alguma situação de desacato figurem na qualidade de testemunhas. Então, seguindo a linha da jurisprudência, eu rejeito, então, a contradita ofertada pelo doutor Carlos, e a gente segue, então, inquirindo o cabo Gutierre na qualidade de testemunha. Passa a palavra ao Ministério Público. Fique à vontade, doutor Cláudio, para iniciar as perguntas. Perfeito, Excelência. Nos termos da perfeitamente, a defesa técnica só requer, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Penal, acumulado com o artigo 367 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal por força do seu artigo 3º, que conste em ata que, independentemente da capitulação legal dada ao fato pelo Ministério Público, o fato bruto, robusto houve a representação criminal contra o acusado. Logo, isso às folhas 91 do drive. Logo, independentemente da capitulação do fato, houve a representação criminal pelo crime de ameaça, o que faz supor que ele se sentiu ameaçado e, portanto, seria suspeito de parcialidade e indigno de fé. Esse é o requerimento da defesa. Tá, de qualquer forma, doutor, a audiência está sendo integralmente gravada, então eu vou registrar na ata que houve contradita e rejeição, mas os fundamentos da contradita, os fundamentos da rejeição ficam registrados aqui na gravação, tá bom? Não, perfeito, Excelência, mas eu peço por obséquio que Vossa Excelência conste em ata, uma vez que a ata detém natureza documental e, portanto, para os interesses da defesa, possuir um meio de prova de cunho documental para instruir eventuais meios impugnativos que lhe convier é algo que, para a defesa, é absolutamente indispensável. De modo que eu insisto com Vossa Excelência que registre em ata. Bom, ok, doutor Cláudio, com a palavra. Ok. Boa tarde, Boa tarde, promotor. Como vai o senhor? tudo bem. O senhor se recorda do fato? Na íntegra, e posso relatar com pormenores. O que aconteceu nesse dia? Estávamos patrulhando, como o excelentíssimo juiz aí já discorreu sobre, e tinha um carro no loteamento, um carro preto, isso filmado, e como de costume, no local erro, vamos ver o que está acontecendo ali. Nos aproximamos, ninguém atendeu, percebemos que a porta estava destravada, abrimos a porta e de cara nos deparamos com uma caixinha de munições contendo 7 munições 9 milímetros. E aí passamos, material de armamento, né, no local erro, vamos verificar. Fizemos a busca veicular. Excelência, eu perdi o som Em do dia, testemunho. Todos nós, volta um pouquinho aí, ô Gutierre, por favor, que a gente não conseguiu ouvir a resposta, não. em qual parte, excelência? O senhor falou de munição aí, que foi localizada a munição. Isso.
Aí abrimos a porta do carro, nos deparamos de cara com a caixinha contendo 7 munições 9mm no banco do carona. E aí, né, armamento na rua, passamos a verificar o carro, fizemos uma busca veicular, chassi, motor, não havia restrição de furto e roubo, não havia atraso. E aí achamos a munição. Isso, isso numa ordem cronológica. Não conseguimos contato, identificar a pessoa proprietária do veículo, por mais que nós soubéssemos o nome, um número para ligar, o veículo então passaria a ser removido ao pátio, por suspeita de ter alguma coisa nas portas, onde quer que seja feito, se a Polícia Civil entendesse interessante fazer uma busca mais minuciosa, seria feito lá, não na rua com a gente. Só que aí quando o guincho chegou, o carro sendo automático, apenas com a chave, porque se o guincheiro puxa e danifica, a pessoa depois pode requerer esse dano que foi causado aí pelo guincheiro. Então, foi orientada a não puxar o carro. Enquanto estávamos ali, decidindo sobre tirar o carro dali ou não, chegou o Wagner, num Cronos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ué, o veículo está aqui, é de quem? É meu, é da minha irmã. Ué, mas tem rádio, tem lâmpadas de viatura assim dentro do carro. Mas muito de forma agressiva, em vez de tentar elucidar o que estava acontecendo. Enfim, as munições são minhas, sou eu que deixei aí. Ué, mas você tem arma? Tenho. Registro. Vamos verificar aqui. Você está armado? Tô. Tá no carro. Aonde no carro? Não sei. Eu vou procurar aqui então. Fica olhando aí. Mas tem arma no carro? Tem. E aí fizemos a busca no Cronos e não tinha arma. Tinha 2 carregadores. E aí nós passamos a fazer as consultas. Ele realmente tinha 3 armas registradas. Porém, o recurso na abordagem, que a gente buscou o máximo possível na rua ali, foi de uma consulta onde ele tinha 3 registros de armas, mas não tinha o porte. Então o cara admite que deixou 7 munições para qualquer vagabundo meter a mão no carro, ali igual a gente estava trabalhando, mas qualquer um podia abrir o carro e pegar 7 munições 9mm. E chegou com 2 carregadores de arma, sendo que ele não estava com nenhuma arma ali. E aí passou a alterar, questionar o nosso trabalho, usou dizeres, eu até me surpreendi que eu não li na ocorrência aqui, usou dizeres como, por exemplo, vocês não sabem com quem vocês estão falando, se eu quiser hoje, eu consigo colocar metade da polícia de Cachoeiro na rua, vocês não sabem o que eu sou capaz de Excelência, pela fazer. ordem. Excelência, pela ordem, nos termos do artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa afirmação feita pela testemunha não consta em nenhuma página do processo. Doutor, mas a testemunha tem liberdade de prestar o depoimento e dizer o contexto geral. Ele não precisa se ater ao que está exatamente escrito na denúncia, não, doutor. Nem tudo vai constar exatamente nos termos do procedimento e na denúncia. Ele está dando as circunstâncias gerais em que o fato ocorreu. Pode continuar a resposta, por favor, Gutierrez. Perfeito. E aí, nós falamos, ó, se coloca no seu lugar. Você deixou 7 munições aqui, tem 2 carregadores ali. Você, a princípio, não tem comprovado aqui o porte, tem apenas o registro. Vamos conduzir você para a delegacia e lá você vai responder lá. As guarnições, os militares, quando ouvidos lá, no âmbito da Polícia Civil lá, que se sentiram ameaçados com o dizer dele, de quem ele conhece, do que ele podia fazer, sim, registramos. Sobre o desacato, um termo mais específico em relação aos militares ali, no sentido de intimidar o servidor. Vocês não sabem, você tem certeza que vocês vão fazer isso, você não sabe o que eu estou falando. E aí, dessa forma, nós conduzimos ele, como está na ocorrência aí, pelo estar alterado dele, nós trancamos o Cronos, deixamos ele trancadinho, não tinha motivo para remover o Cronos, porque ele estava presente, o carro estava em dia, levamos ele no compartimento de segurança da viatura, não me recordo, acho que está escrito aí se ele foi algemado ou não, foi apresentado e foi ouvido, e depois eu soube que ele foi liberado. Se o senhor me permite, se o senhor pode me interromper a qualquer tempo, obviamente, o Wagner eu não conhecia pessoalmente, sabia que o Wagner, dono da Cachucel em Cachoeiro, é um camarada que conhece muitos policiais militares, inclusive é um cara muito querido, tem alguns amigos policiais militares, é um camarada que tem acesso ao batalhão, ao alto comando do batalhão de Cachoeiro,
já presenteou com quadro. Então, esse comportamento nesse dia contradisse tudo o que depois nós soubemos que ele tinha em relação aos militares. Isso passou, eu, Gutierrez, estou afirmando, passou a ser pessoal. Ele passou a monitorar os militares de folga, os militares de serviço, levando demandas para o expediente administrativo da Corregedoria do Batalhão, onde nada foi apurado em relação a qualquer irregularidade dos militares. Está pessoal até hoje, continua sendo pessoal, nos sentimos constrangidos. Ele participa de grupos onde ele fala os nossos nomes e compartilha imagens. Quando eu fui ouvido no âmbito do batalhão, eu levei para lá imagens dele abordando pessoas no Vale dos Cristais, onde ele tem uma residência lá. Aí depois nós descobrimos que ele mora ali perto do local da abordagem, tem uma construção, uma casa. Ele aborda as pessoas na rua com arma, xingando. Eu tenho esses vídeos, eu posso encaminhar se for necessário. Só para a Enfim, gente, ele tem esses... Gutierrez, também extrapolar ao âmbito do processo aqui, com É, relação a essas outras condutas aí, tá? desculpa, mas me Uhum. limito a isso aí. Por enquanto é isso, Excelência. É o que eu posso Não, mais Excelência, contribuir. perguntas. nos termos do artigo Ok, 7º, inciso 10 sem do mais Estatuto da perguntas. Ordem. Excelência, nos termos do artigo 7º, Doutor inciso Carlos, tem 10, perguntas? sim, eu queria registrar em ata essa última fala dele, que ele disse que a relação entre o acusado e a PM se tornou pessoal e, em dado momento, Vossa Excelência o interferiu. No momento em que eu disse que não constava no processo, aquela fala que ele disse, você não interferiu. Então, se Vossa Excelência julgar conveniente e oportuno, a defesa técnica requer que conste em ata, porque as afirmações que ele acaba de levar a efeito são afirmações seríssimas que comprometem ainda mais a situação já fragilíssima dessa abordagem. Portanto, a defesa técnica requer, com base no artigo 405 do Código Penal e também nos termos do artigo 367 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal, por força do seu artigo 3º, que conste em ata essas últimas falas da testemunha Gutierrez, dada que absolutamente Só para relevantes esclarecer, para a defesa. a gente utiliza a ferramenta do Zoom com audiência gravada exatamente para não precisar reproduzir, reduzir a termo os depoimentos prestados pelas testemunhas, tá? Então, o que foi falado em depoimento, eu não reproduzo. O doutor pode utilizar a gravação, pode utilizar o arquivo da audiência para qualquer finalidade, enfim, mas não há necessidade da gente reproduzir qualquer passagem aqui da audiência ou dos depoimentos na ata de audiência. A ata vai ser basicamente para estipular as questões básicas que foram definidas aqui, para traçar os principais aspectos da audiência, relatar que as testemunhas foram inquiridas, quais foram as testemunhas inquiridas, mas o teor em si da declaração da testemunha, a gente não tem que lançar isso para a ata de audiência, porque seria até um desserviço, geraria um atraso desnecessário na audiência. Está tudo registrado, tá, enfim, aqui essa gravação ela vai estar à disposição de Vossa Excelência e não há necessidade de eu reduzir a termo esse trecho, como não tem necessidade de reduzir a termo trechos de outros depoimentos, tá bom? Aí eu abro agora, então, para a defesa, doutor Carlos, para fazer perguntas à testemunha Gutierrez. Fique à vontade, doutor. Excelência, Sim, pois Excelência, não. gentileza, só informação, estou conferindo aqui na tela do Zoom, o Uhum. defensor do Wagner acompanha a minha oitiva e o Wagner também? Sim, estamos aqui todos, ó. A Doutor do Carlos, Wagner, nós... Não, sim, eu conferi. A do Wagner e nós, como testemunhas, não vamos acompanhar, correto? desculpa, não entendi, como é que é? Enquanto o Wagner é representado, o defensor dele acompanha o oitiva de cada testemunho. Mas nós, enquanto na condição de testemunho, nós não vamos acompanhar a do Wagner, confirma? Isso aí. Não, o Ah, não, senhor vai ser perfeito, é liberado, se normal. dispensado. É o trâmite normal, perfeito. Isso. Doutor Carlos, com a palavra, então. Tem perguntas, doutor? Antes, porém, Excelência, nos termos do artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da Ordem, porventura o senhor Gutierrez se sente ameaçado pela presença do senhor Wagner? Ameaçado de forma alguma. É porque o trâmite normal é dessa forma que acontece. A gente não Então, ouve doutor a Carlos, com a pessoa. palavra para as perguntas, doutor. Perfeito. Senhor Gutierrez, boa tarde. Boa tarde, querido. Pois não.
Senhor Gutierrez, consta do seu termo de declaração, as folhas 103, que na data dos fatos, aspas, diante dos ilícitos observados, o guincho foi acionado para remoção, fecha aspas, palavra do senhor. Nesse sentido, eu lhe pergunto direto e objetivamente: houve ilícitos constatados no âmbito da referida busca veicular? 7 munições de calibre restrito, à mercê de qualquer um, no carro, aberto. Então, Vossa Excelência confirma que houve ilícitos encontrados no momento da abordagem. 7 munições de calibre 9 milímetros, num carro destrancado, acessível por qualquer um transeunte. Perfeito. Senhor Gutierrez, consta também, no seu termo de declaração, as folhas 103, que na data dos fatos o veículo estava, aspas, em local ermo. Ermo significa desabitado, deserto. Ocorre, porém, que conforme se atesta as folhas 60 a 64 dos autos, o local é um residencial denominado Residencial Vale dos Cristais. Logo, como o senhor explica essa contradição evidente? Da seguinte forma, perguntando para o senhor conhece o condomínio, aliás, o residencial Vale dos Cristais? Excelência, pela ordem, nos termos do artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a defesa requer um mínimo de urbanidade, uma vez que a defesa tem a prerrogativa de perguntar à testemunha e não a testemunha reperguntar ao defensor. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que advirta a testemunha que ela deve responder direta e objetivamente às perguntas formuladas pela defesa nos termos do artigo 212 do Código de Processo Penal. Gutierrez, então vamos concentrar só em responder as perguntas da defesa. Pois Explique para a não. gente, então, essa situação. Ali, a região tem o nome de residencial, mas a região ela não é habitada. Me explica um pouco isso também, que eu não conheço a região, não. É um condomínio que vem sendo construído algumas poucas residências ainda. Na época, eu acho que devia ter menos ainda, né? E sim, o local é um local ermo, frequentemente frequentado por usuários de drogas. Já foram abordados várias vezes ali, usuários de drogas, gente transando. Então, sim, resumindo a pergunta do defensor, é um local ermo? Sim. Mesmo sendo um residencial? Sim, é um local ermo, tem poucas casas, muito terreno. Escuro. Então, para Vossa Excelência, ainda que seja um residencial, é um local ermo. Sim, positivo. Mais perguntas, doutor? Doutor Carlos, tem mais perguntas, doutor? Doutor Carlos, consegue me ouvir, doutor? Vou esperar aqui a volta da conexão, doutor Carlos. Doutor Carlos, consegue me ouvir, doutor? Doutor Carlos, consegue me ouvir, doutor?
Magistrado, Sim, pois não, Salário. não sei o que está acontecendo, mas eu estou conseguindo falar com os senhores. Uhum, Aqui, ó, estou tentando falar com ele, ó. Vendo, não uhum. está entregando a mensagem, ó. Pode ser algum problema, porque a internet em Cachoeira ela vem através de link de antena, né? Não sei se dá para ver. Tá. Então, porque eu aqui num celular eu tenho, no outro eu não tenho, não estou conseguindo falar com ele. Agora foi, ó. Agora deu Uhum. um sinalzinho, né? Bom, a informação Deu que um... aparece aqui para a gente agora é que ele está restabelecendo a conexão com o áudio. Vamos ver se ele Ah, ok, consegue ok. entrar. Mas a internet realmente está ruim hoje, né? Ele pediu para avisar que caiu a conexão. Não dá para ver, não. Acho que dá, Hum. tá ruim. Não, mas deu para perceber aqui. Uhum. Esperar mais um pouco aqui, ver se ele consegue restabelecer. Engraçado que eu estou usando a mesma rede Wi-Fi, a gente ainda está online aqui, e no WhatsApp de outro aparelho Uhum. não vai. A mesma rede. Bom, se ele não conseguir restabelecer a conexão, eu vou ter que marcar outra audiência, porque a nossa pauta aqui já está cheia hoje. Bom, eu vou terminando de elaborar a ata aqui, uma redesignação de audiência. Se nesse meio tempo o doutor Carlos conseguir acessar novamente a audiência, a gente dá sequência, né? Sim. E me parece que a internet mesmo, de que vem para Cachoeiro, Uhum. ela, através de antena, ela vem de Minas, né? Tem o Minas, tem uma torre, e aí vem para cá, né? Que eles nunca vêm, acho que via cabo. Eu acho Ah, que é? pode ser Então, aqui, isso. ó. Ela vem através de link, né? Por antena, aquelas antenas bem grandes, lá no Morro do Zumbi lá. Voltou aqui. Doutor Carlos, consegue me ouvir agora? Excelência, estou ouvindo bem. Agora você consegue me ouvir? Sim, sim, estamos ouvindo, doutor. Excelência, eu peço escusas. Foi algo alheio à minha vontade. Meu computador começou a atualizar sem aviso prévio algum. Peço escusa a Ah, todos. tá. Sem problemas, doutor. Vamos dar sequência aqui. Doutor, tem mais alguma pergunta para fazer ao Sim, policial? sim. É. Sim, tem outras perguntas. O senhor Gutierrez ainda está presente, né? Sim, Pois fica à não. vontade. Sim. O senhor Gutierrez, consta ainda no seu termo de declaração às folhas 103 que na data dos fatos foi consultado via Copom o sistema Infoseg, pelo qual se constatou que o réu possui registro para 3 armas de fogo 9 milímetros, mas não constou em referido sistema
a permissão para porte de arma. A essa luz, eu lhe pergunto direta e objetivamente: você sabe, na condição de policial militar, verificar a regularidade de um porte de arma no site da Polícia Federal ou é ignorante nesse particular, ou seja, ignora esse fato, desconhece? Nós contamos com o Copom para as devidas consultas mais apuradas. E aí, nesse dia, foi constatado que não tinha. Então, o senhor confirma que não sabe acessar, não sabe verificar a autenticidade de um porte de arma perante a Polícia Federal? Já o fiz, ou faço diariamente, se necessário. Mas no recurso do dia, via rádio, via telefone com o operador do Copom, é normal. Verifica para mim aí, através de CPF. Eles verificam e me passam um retorno. E nesse dia, o retorno me bastou. Então, por qual razão, motivo ou circunstância o senhor, no dia dos fatos, não procedeu dessa forma? Eu procedi da forma como eu fui orientado. O Copom falou, não possui. Ok, estou deslocando para o DPJ. Perfeito. Senhor Gutierrez, ainda ao compulsar o seu termo de declaração, as folhas 103, vê-se que na data dos fatos, o réu lhes mostrou, no momento da abordagem, o documento de porte federal de arma de fogo. Neste momento, você ou alguns dos demais policiais militares que integravam a guarnição conferiu ao réu, facultou ao réu a possibilidade de lhes demonstrar a autenticidade do porte federal de arma de fogo no site da Polícia Federal? A todo momento foi oportunizado para que o Wagner apresentasse o que tivesse que ser apresentado, mas não foi feito. Por Ele qual razão permaneceu. não foi feito? Aí cabe a pergunta para ele. Eu não sei dizer por que ele não deu as providências, providenciou os meios. Senhor Gutierrez, na qualidade de policial militar, você ou a corporação sabem consultar o SINARME? Vou deixar bem claro para o senhor não perguntar novamente. Saber, todo mundo sabe. É bem claro, ó. Sim, sei consultar. Na abordagem, no dia a dia, no meio da rua, no sol quente, o Copom, o rádio da polícia, é o recurso mais imediato para otimizar as pesquisas. No ar-condicionado, o militar está lá preparado para isso. E quando ele te dá o retorno, você só confirma, porque o que pudesse ter sido feito no dia foi feito lá. Perfeito. Se a Polícia Militar do Espírito Santo sabe consultar o SINARME perfeitamente via Copom, por que não fizeram na data dos fatos? Vou repetir, respondo quantas vezes precisar. Foi feito, não constou. Havia na abordagem o comandante do policiamento da unidade. E havia no Copom um superior nosso. Nós fazemos as coisas com a anuência deles. E foi feito dessa forma. Ninguém levou para o DPJ a bel prazer. Constatada a irregularidade, com o recurso possível no local, com o que o abordado apresentou, foram conduzidos para o DPJ. Então você confirma que havia irregularidade no momento da abordagem? 7 munições, calibre 9mm, no carro destrancado do local ermo. Senhor Gutierrez, consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público, às folhas 35 dos autos, que a autenticidade do porte foi confirmada, bem como as munições por você auto-intituladas irregulares foram todas devidamente restituídas ao órgão acusado. Nesse sentido, eu lhe pergunto, qual foi a razão pela qual vocês o conduziram preso em flagrante nos termos do artigo 302, inciso 1, segundo se atesta do despacho da Polícia Civil, as folha 13 do Drive? E nesse cenário, eu lhe pergunto, se havia irregularidade, por qual crime ele foi conduzido? Ele foi conduzido por ameaça, desacato e porte ilegal de material balístico. Perfeito.
Senhor Gutierrez, ao compulsar o seu termo de declaração de folha 103, vê-se igualmente que na data dos fatos consta que o réu ostentava estado emocional alterado. A essa altura, dado que já constatamos que não houve irregularidade, conforme comprova a própria denúncia do Ministério Público, as folhas 35 dos presentes autos, e por você dita que haveria, e tendo em vista a circunstância de que o porte foi conferido posteriormente como autêntico, as munições, bem como todos os objetos apreendidos, foram restituídos devidamente, uma vez que não havia nenhum resquício de ilegalidade em tais documentos. Eu pergunto ao senhor: o suposto desacato foi levado a efeito pelo réu durante esse processo de aspas, estado emocional alterado? Fecha aspas. Sim. Alterado, fala desconexas, desacatando a conexão, chorou no DPJ, falou que ia acabar com a nossa carreira. Agora, se o estado alterado dele é alguma coisa que atenuaria o fato dele desacatar ou ameaçar os militares, aí também não sei dizer. Perfeito. Senhor Gutierrez, consta também do seu termo de declaração, as folhas 103, que na data dos fatos foi, aspas, palavras suas, visualizado em cima do banco do carona dianteiro uma caixa com 7 munições intactas, calibre 9mm, fecha aspas. Ocorre, entretanto, que as mesmas folhas 103 e também a folha 7 do drive consta que o veículo possuía, aspas, vidros com películas escuras, impossibilitando a visão interna, fecha aspas. Neste passo, eu lhe pergunto objetivamente: se os vidros impossibilitavam a visão interna do veículo, como você visualizou a caixa com 7 munições intactas, calibre 9mm, em cima do banco do carona dianteiro? Puxou na maçaneta e estava aberto. Então você disse que puxou a maçaneta do carro? É o normal, abordagem a veículo suspeito, ainda mais se não tiver ocupante. A gente chamou, perguntando se tinha alguém, sai do carro, não saiu ninguém. Se aproxima com segurança, arma em punho, manuseia, abriu, via munição. Padrão, normal. Agora, se eu consigo me recordar se eu vi através da película, se eu abri a porta, não sei. Para mim, particularmente, não faz diferença. Peraí, então vocês abriram a porta para depois verificar se havia algo dentro? Não posso afirmar. Então, como vocês visualizaram as 7 munições intactas, calibre 9mm, em cima do banco do carona dianteiro, e sendo que as películas eram escuras e o vidro era blindado, sem destrancar as portas? Como vocês sabiam que havia algo lá dentro? O fato do veículo, advogado, o fato do veículo ter película, isso filmado ou não, não mudaria a dinâmica da abordagem, não. O veículo foi aberto, a gente pegou a maçaneta e puxou, o veículo estava aberto. Agora, se eu vou afirmar se eu vi a munição em cima do banco antes de abrir a porta, ou se eu abri a porta e dei de cara com a munição, para mim é diferente. Não sei afirmar. Eu acredito que eu puxei a porta e vi a munição. O filme é só a característica do carro. Então, aparentemente, quando vocês visualizaram o carro, qual era a justa causa para a busca veicular? Se eu achei 7. Então, eu vou te responder assim. Eu achei 7 munições do veículo, no veículo, no banco. Vou buscar. Bom, vou abrir o porta-luva, vai que tem alguma arma aqui. Vou olhar o banco de trás. É normal. O que justifica? Só para Nada. esclarecer, o Gutierrez, só para esclarecer aqui um aspecto. O senhor não se Pois não. recorda se conseguiu visualizar a munição de fora do carro mesmo, ou você não visualizou? Ou Isso, excelência. visualizou? Consegue esclarecer isso ou não se recorda? Então, pode colocar aí. Não me recordo. Para mim é o que eu posso responder. Para mim não faz Aham. diferença. Tá, Obrigado. doutor, mais perguntas? Tem mais perguntas, sim, excelência, sobretudo tendo em vista essa contradição misteriosa. Passemos à próxima pergunta.
Senhor Gutierrez, as folhas 58 dos autos e D Ô, 5626 Carlos, diz. Carlos, desculpa. Quem fala? Aqui na ocorrência está dizendo bem claro Quem, aqui, quem fala? é o Gutierrez, desculpa. Só para responder sua Senhor pergunta anterior. Gutierrez, é o meu momento de perguntar, senhor Gutierrez. Eu estou querendo responder a pergunta que o senhor fez anteriormente, Carlos. Eu tô Não, dizendo mas Só que está você pedindo o já disse esclarecimento que havia da... respondido. Você já disse que havia respondido. Você disse assim. Você, inclusive, se referiu ao juiz que preside a audiência e falou: coloque que eu não recordo. Você vai mudar de versão outra vez, então? Doutor, não, olha só, ele não, ao que me consta, nós vamos saber agora, mas ao que me consta, ele não está mudando de versão, ele está tendo acesso a algum apontamento, algum documento, ao possivelmente boletim de ocorrência, para informar o que está no boletim de ocorrência. Então, ao que me consta, ele não está mudando a versão dele. Então, Gutierrez, pode informar o que você iria apresentar de informação aí? É nesse sentido? sim, senhor. Como eu ia dizendo, excelência, aqui logo no início da ocorrência, onde as perguntas já foram respondidas ao defensor, se encontrava parado com as portas destravadas em local ermo, próximo à região de mata, vidros com películas escuras impossibilitando a visão interna. Além das películas, o veículo possuía outros aparelhos, ou seja, aqui está dizendo que a película era escura o suficiente para possibilitar a visão interna. Então, nada mais comum do que no serviço policial do que ver se está destrancado, como de fato estava. Ponto. Sim, então vamos para a pergunta seguinte, doutor Carlos, por Seguinte. favor. Então, senhor Gutierrez, o senhor, ao se aproximar do veículo, ao visualizar que as películas não possibilitavam a visão interna do veículo, vocês puxaram, destravaram o carro e ingressaram no carro. Negativo. Não destravamos. O carro estava destravado. Inclusive, está escrito na ocorrência: o carro estava destravado. Perfeito. Senhor Gutierrez, as folhas 58 dos autos e D 5626-1661, o réu encartou o presente processo vídeo no qual se constata que o veículo objeto da abordagem teve a porta arrombada na data dos fatos. Como o senhor explica tal fato? Não posso explicar o que ele fala, né? Eu explico que a porta estava destravada. Então, a sua explicação para o arrombamento da porta é a porta estar destravada. Aí é o senhor que está Não, dizendo, né, doutor, ele não advogado? falou que arrombou a porta. Ele disse que não arrombou a porta, doutor, só para a gente esclarecer aqui. É, Cabo Thierry, vamos fazer uma pergunta objetiva. pois A não, polícia militar arrombou a porta ou a porta estava destravada? estava destravado. Ok. Mais perguntas, doutor? Sim. Senhor Gutierrez, a tal altura da oitiva, em que já constatamos que o senhor disse que havia irregularidades referentes às munições obtidas por ocasião da abordagem policial, irregularidades quanto ao porte de arma, a questão referente ao destravamento das portas, bem como ao arrombamento, são questões sobre as quais ainda pesam grande mistério e contradição. A essa altura, o senhor considera mais razoável supor que a porta foi Não, mas doutor, efetivamente peraí, peraí, doutor, só para esclarecer aqui, não vamos trabalhar com suposição, não, vamos trabalhar com questões objetivas, sem opiniões e achismos por parte da testemunha. Ela não pode responder por questões subjetivas. Então, vamos fazer uma pergunta sobre fato objetivo, por gentileza, doutor. Não, perfeito. Então, senhor Gutierrez, à luz de todas essas contradições e incongruências que já foram constatadas no curso da sua oitiva em comparação com o que consta do termo circunstanciado de ocorrência, o senhor considera que a porta arrombada não foi arrombada pela Polícia Militar do Espírito Santo? Bom, vou te responder. Incongruências é apenas a sua opinião, defensor. Mas, em relação ao carro, não foi arrombado. Estava destravado e foi aberto. E, graças a Deus, a gente conseguiu que nenhum vagabundo tivesse acesso a essas munições aí. Foi uma ocorrência de sucesso. Perfeito, excelência. Sem mais perguntas. Perfeito. Bom, então eu agradeço a participação, a presença do Cabo Gutierrez, muito obrigado, está dispensado. Gutierrez, boa tarde. Boa tarde, passar bem. Tudo de bom. Um abraço. Até logo.
Doutores, vejam bem, naturalmente, Vossas Excelências perceberam que essa audiência tem alguns detalhes, enfim, e que ela demorou mais do que a gente tem como rotina aqui no juizado. Nós temos aqui, em sequência, algumas outras audiências também, que inclusive já estão até atrasadas, né, pelo adiantar da hora. Então, eu vou designar, então, uma nova audiência para a gente dar continuidade a essa instrução, tá? Até porque eu tenho audiência agora já às 15 horas, já são 15h32, tem audiência às 15h30. Então, se a gente der sequência a essa instrução, certamente as outras vão ficar muito prejudicadas. Então, eu vou redesignar para uma nova data, tá? E, naturalmente, as testemunhas que estão aqui, policial militar Leidson, policial militar Bruno e policial Neres, eles vão ser requisitados também para a próxima ocasião. Então, eu vou dispensá-las agora nesse momento e vou fazer a leitura da nossa ata com a designação de nova audiência. Vamos aqui analisar e aprovar a ata, tá? Que vai ser disponibilizado na tela, mas eu vou colocar primeiro aqui os demais participantes, só para dispensá-los, tá? Magistrado, Sim, pois não, seu Wagner. é uma dúvida, assim, eu sou um pouco leigo, mas Uhum. eu sei que tem a hora, essas questões. Na próxima, será que não podia pedir um pouquinho de mais tempo Sim, nessa, para a gente não chegar a é, ter eu- que houve uma, houve outra, aí ele sai daí, já entra em contato com as outras testemunhas, né? Porque ficou um termo técnico aí, né? Porque é, até então, tudo que ele falou, eu estou anotando. Ele falou eu, que tá, só eu vou pedir saio. para o senhor não antecipar nada, não, porque a gente está Ah, com as sim, outras testemunhas aqui, tá? Mas, assim, sim. essa questão de redesignação, uma coisa natural, isso é rotineira, e, naturalmente, eu vou disponibilizar um tempo maior, até porque eu não quero Isso, aqui tolher a liberdade de defesa, o direito à defesa do Dr. Carlos, para que ele possa perguntar o que ele acha mais adequado. Então, eu pretendo realmente marcar audiência para um dia a partir das 3h45 da tarde e deixar o restante da tarde livre só isso. para dar sequência a essa instrução, para que a gente possa terminar de conversar com as três testemunhas, fazer o interrogatório do senhor também, para que a gente possa fazer tudo com tranquilidade, sem atropelo, tá? Tá bom, muito obrigado. Então, os policiais Bruno, Neres e Leidson, e eu vou pedir desculpa aos senhores, mas eu vou ter que dispensá-los agora, porque eu tenho a pauta de audiência já apertada, já estamos atrasados, então vamos aqui remarcar essa audiência um pouco mais para frente. Os senhores serão naturalmente requisitados e convocados lá no batalhão, tá? E aí eu conto com a presença dos senhores na próxima ocasião, tudo bem? Positivo. Correto, excelência. Então, estão por hora dispensados. Até logo, boa tarde. Boa tarde. Perfeito, excelência. Boa tarde a Boa todos. tarde. Doutor, só um instantezinho, né, que eu vou ainda submeter a nossa ata aqui para análise e aprovação, tá? Assim. Isso. É, vou compartilhar na tela, então, nossa ata de audiência. Isso. Bom, doutores, temos aqui inicialmente as informações gerais do processo, com dia de realização do ato, o horário, vamos só trocar aqui o nome do promotor, não é doutor Luiz Agostinho, que nos acompanha, o Cláudio. Doutor Cláudio, passa o sobrenome, doutor, por favor. Cláudio Uhum. Moreira de Castro. Uhum. Tá. Enfim, é aberta a audiência, então, eu registro aqui a presença do denunciado, acompanhado do seu advogado, doutor Carlos Henrique Rodrigues Buters, OAB de Minas 212.190. Aberta a audiência, foi dada a palavra à defesa para responder à acusação, e conforme registrado na gravação, né?
Na sequência, então, foi proferida a decisão. Na decisão aqui, eu registro que, em que pese a resposta à acusação ofertada, eu entendo que os elementos da justa causa se mostram presentes, apesar do equívoco na capitulação do delito por parte da autoridade policial, imputando a prática do artigo 147, colhendo, então, representação dos policiais militares. O Ministério Público é quem figura como titular da ação penal, tendo entendido que a conduta do denunciado se amolda ao preceito previsto no artigo 331 do Código Penal, ocasião em que a vítima seria a sociedade, não as pessoas naturais dos policiais. Então, nesse aspecto, eu, sob esse fundamento, eu recebo a denúncia. A seguir, antes de iniciar a inquirição do testemunho policial militar Gutierre, a defesa promoveu a contradita, conforme alegações registradas em gravação, resumidamente sob o fundamento de que a testemunha teria oferecido representação em face do ora acusado pela prática do crime de ameaça, razão pela qual não teria a isenção necessária para prestar depoimento sob compromisso. Na sequência, eu registro que a contradita foi rejeitada, conforme temos a gravação, com os fundamentos apresentados. E logo após, então, o despacho, eu faço aqui a ressalva de que, apesar da presença de todas as testemunhas arroladas, eu entendo por conveniente designar nova audiência para dar sequência à fase de instrução, tendo em vista o adiantar da hora e a existência de outras audiências na sequência. Então, para tanto, eu designo nova audiência para o dia 26 de março de 2025, às 15 horas e 45 minutos, conforme esclareci, vai ser a nossa última audiência da pauta do dia, para que a gente tenha um tempo de dar sequência com tranquilidade à instrução. Tá? Ficam desde já intimados os presentes, no caso, né, o Dr. Carlos e o senhor Wagner. O Ministério Público, a gente tem que fazer a intimação pelo processo mesmo. Determina que a requisição das 3 testemunhas que ainda não foram inquiridas, no caso, o policial Leidson, policial Thales e policial Bruno. A audiência poderá ser acessada de forma virtual por meio do link que segue na tela ou aqui na sala de audiência do Juizado Especial Criminal de Cachoeiro. E eu consulto, então, doutor Cláudio, doutor Carlos, se estão de acordo ou se tem alguma sugestão. Ok, de acordo. De acordo, Excelência. Perfeito. Aqui segue o link já da gravação também dessa nossa audiência. Agradeço, então, a presença do senhor Wagner, doutor Cláudio, doutor Carlos. Então, a gente se encontra na próxima audiência designada, tá? Agradeço aí pelo trabalho dos senhores e uma boa tarde. Perfeito, Ok. Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.